Bom, graças a Deus, nossa última aula de eclesiologia, que é a doutrina que estuda sobre a igreja do Senhor Jesus. Bom, nós já estamos na reta final, nós consideramos que nós estamos na reta final da história da igreja. Estamos por 2000 anos no mundo. Quem foi que fundou a igreja? O Senhor Jesus. Ele é o fundador da igreja. Fundador. E quando foi que o Senhor Jesus ele fundou a igreja? Ele fundou a igreja com a descida do Espírito Santo. A igreja não foi fundada antes da descida do Espírito Santo. Foi ali em Atos 2 que acontece a fundação da igreja. E o que nós temos antes da fundação da igreja? É a preparação para a chegada do Espírito Santo e a pregação do Evangelho. O Senhor Jesus é que começa a pregar o Evangelho, e ele já coloca a pedra fundamental para a igreja. A pedra fundamental para a igreja está em Mateus capítulo 16. Ali tem uma entrevista entre o Senhor Jesus e Pedro. A entrevista. Cristo começa com uma pergunta: o que dizem os homens acerca de mim? O que o pessoal anda falando para mim, sobre mim? Aí os discípulos se reúnem e falam: Senhor, andam dizendo por aí que o Senhor é o Elias, o profeta Elias, porque havia uma profecia no livro de Malaquias de que eis que envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E os rabinos ensinavam que Elias havia de vir no fim dos tempos. Tá bom, disseram que o Senhor é Elias. E outros dizem que o Senhor é um dos profetas que ressuscitou. Um dos profetas que ressuscitou. Jeremias, muitos profetas, Elias não, outros profetas, que Elias já falei. Quem mais? Ou estão dizendo que o Senhor é a reencarnação de João Batista. É a reencarnação. João Batista reencarnou no Senhor. É isso aí que o pessoal está dizendo por aí. Noções erradas sobre Cristo. Se a igreja tiver uma noção errada sobre Cristo, ela não é igreja cristã. Igreja cristã é aquela que tem a doutrina sobre Cristo, uma cristologia sadia. E vocês, o que vocês dizem sobre mim? É importante que tenha opinião pública sobre a igreja, que o pessoal fala da gente por aí afora. Mas e vocês que andam dentro da igreja? E vocês que participam do culto, das orações, da missão da igreja, do evangelismo, do cuidado com os pobres, da recepção, do cuidado com o prédio? E vocês que andam comigo todo dia têm a mesma opinião que o pessoal lá de fora? Porque a turma lá de fora persegue a igreja. A turma lá de fora não gosta da gente, simpatiza, mas não gosta. Tanto é que toda a oportunidade que eles têm para provocar, eles provocam, com xingamento, com zombaria, com tiração de sarro, com perseguição. É uma hipocrisia só. E é bom que seja assim, porque Jesus falou: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu, não é? Mas se o mundo vos aborrece, aborreceu a mim primeiro. Esse que é o certo, é não haver amizade com o mundo. Tem respeito, a gente não é tolo, a gente respeita, mas a gente sabe que a turma não gosta da gente, porque se gostasse, andava com a gente, ou então não tentaria tirar a gente daqui para andar com eles lá. Não é isso que eles fazem? Isso aqui fica bem claro. O que a turma lá fora fala? Bom, a turma lá fora está confundindo o Senhor com reencarnação, com grandes estrelas, com grandes profetas. E vocês aqui dentro, o que vocês falam? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, nessa entrevista, ele fala: bem-aventurado és tu, Simão, porque isso aqui não é a opinião pública lá fora que diz para você quem é que eu sou. A igreja, meus irmãos, ela tem missão. E a missão da igreja é fazer a pregação, não propaganda. Igreja fazendo propaganda. Está errado. Está errado. Igreja não faz propaganda. Nós não vivemos à base do marketing. Não é o marketing que promove a igreja. O que promove a igreja é a pregação. O apóstolo Paulo falou:
Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Pregação. Cristo não era pregador? Era pregador. E os apóstolos? Pregadores. O apóstolo Paulo falou o quê? Cristo não me enviou a batizar, mas a pregar. O evangelho foi pregado até os mortos. Ir por todo mundo e nós vamos pregar o evangelho a toda criatura. Pregar como? Como se prega um prego mesmo. Você bate o prego, né? Você não fica amaciando a cabeça do prego para ver se ele entra na parede. Você pega o martelo e você arrebenta a parede. Você coloca ele na madeira e força no martelo. E a cabeça do prego é o que segura. Isso é pregar o evangelho. É para ficar pregado. E quando você tira o prego, como que fica? Machucado a parede. Sinal de que o prego foi pregado ali. Quando você tira o prego, como fica a madeira? Sinal de que tinha um prego ali. Isso é pregação, meu irmão. Isso é pregação. É para você bater com a palavra de Deus no coração das pessoas lá e ficar marcado. Se ele quiser tirar a pregação que você fez nele lá, fica a cicatriz e ponto. Agora, isso aqui, propaganda. Propaganda é para vender produto, irmão. A propaganda não é a alma do negócio. Agora, o evangelho é produto? O evangelho não é produto, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se a gente começa a compreender qual que é a natureza da igreja, qual que é a característica da igreja, qual que é a mensagem da igreja e qual que é a função do pregador, a gente já começa a dizer o seguinte: é isso aqui, ó. Eu não preciso de propaganda, eu não tenho que agradar o meu cliente. Não é cliente, são membros do corpo de Cristo, não é cliente de Jesus. Vem aqui, cliente de Jesus. Não existe isso. Essa igreja que faz propaganda, que vive à base do marketing, da mídia digital, essa igreja aí é uma igreja falsa. Falsa. Tão falsa quanto o produto que ela vende. Porque se eu tenho que agradar o meu cliente, o produto tem que ser agradável a ele. E nisso aí, para você agradar, você tem que tirar o mau cheiro, o mau gosto, a aspereza. Não é isso? Você tem que deixar ele visivelmente agradável. E esse evangelho de agradar as multidões, esse é um evangelho que não conduz à salvação. Não é que a gente tem que pregar um evangelho impopular. Não é impopular, não é desagradar as pessoas, não é agredir as pessoas, mas a gente tem que fazer a pregação, tem que ficar marcado que aqui tem um prego que está cravado no coração e se o cara quiser tirar, o coração vai sangrar. É a pregação que incomoda, é a pregação que transforma. Por isso que o Senhor Jesus ele falou: Pedro, não é o que a turma disse aí que trouxe você para mim, é o que Deus falou com você. E Deus é quem revelou que Jesus é quem? O Filho do Deus vivo. Aí o Cristo fala: agora que você sabe quem eu sou, porque igreja é isso. Agora que você sabe quem eu sou, que eu sou Cristo, agora eu vou dizer quem você é. Isso aqui é Jesus e Pedro falando. Você falou que eu sou o Cristo. E você, sabe quem você é? Eu te digo, você é Pedro. Aí Cristo está dizendo: igreja é conhecimento, é relacionamento do Salvador com o salvo. É olho no olho, é entrevista com entrevista, é homem com homem, é palavra com palavra. Você sabe quem eu sou, aí eu sei quem você é. É isso que a igreja tem que anunciar, que Deus conhece aqueles que conhecem Ele. É o apóstolo Paulo que falou: se alguém guarda os mandamentos de Deus, este é conhecido de Deus. Se alguém ama Deus, esse é conhecido de Deus. Quem é que Deus conhece? Deus conhece as pessoas que conhecem Ele. A missão da igreja é tornar Deus conhecido, mas não por isso aqui, ó. Eu tenho esse canal, que eu já falei para os irmãos, que é o Teólogo de Fronteira, que eu mantenho na internet, e eu já fui procurado pelo menos por uns 2 ou 3 marqueteiros, que são irmãos que fazem marketing digital. Aí eles falam: o seu canal é muito simples, seu canal, a qualidade do som não é boa, a iluminação não é legal, você está só com alguns 1000 seguidores, nossa, um conteúdo tão bom assim, né? Você tinha que fazer explodir esse canal. O pessoal fala isso daí. Aí eu falo: tá, então como que faz? Então o negócio é o seguinte: eu tenho uma proposta. Aí ele me mandou uma proposta. Aí quando ele me mandou uma proposta, quer dizer, o canal é bom, tem um investidor, mas eu tenho que investir no investidor para poder tornar o canal artificial mais acessível, mais agradável para muita gente. Aí eu, com toda a educação, falo: tá bom, irmão, vou ler a sua proposta aqui, mas eu não respondo nada. Não respondo, porque eu não acredito que o evangelho ele tem que ser propagandeado. A igreja não pode propagandear o evangelho, não tem eficiência, não tem eficácia.
Isso aí, infelizmente, ou felizmente, porque essa é a vontade de Deus. Como que é o reino de Deus? O reino de Deus é semelhante a uma semente, o grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Quando lançada à terra, desaparece. É o reino de Deus. Tem que ter uma invisibilidade, tem que ter um anonimato. Agora, o investimento na propaganda vai trazer todo tipo de cliente, clientes bons e clientes ruins, e clientes interesseiros que depois vão denunciar a empresa. E bem feito para a empresa, porque trouxe esse tipo de gente. Mas Jesus disse: o reino de Deus é semelhante ao pescador. O que faz o pescador? Sai ao mar e lança a rede. Aí lá ele apanha toda essa sorte de peixe e traz. Mas quando chega na areia, o que ele faz? Peixes bons, comércio, alimentação. E o peixe que não é comestível? Oceano, volta para onde estava. Só que a igreja da propaganda não faz isso. A igreja da propaganda deixa os peixes bons e os maus ali no mesmo aquário, porque o que eles estão interessados é no lucro. A igreja que está interessada no lucro negou a fé. Igreja que nega ou que está interessada em lucro negou a fé. Não se pode lucrar com a obra de Deus. Está proibido ganhar dinheiro com a obra de Deus, lucrar com a obra de Deus, enriquecer com a obra de Deus. Jesus limitou. A igreja está limitada assim: o trabalhador é digno do seu salário. Está limitado a isso. Então existe uma compensação para quem trabalha integralmente na obra de Deus, pastores que estão dedicados integralmente à obra de Deus. É justo que sejam assalariados pela igreja, que haja uma compensação, mas não é um salário de rico, tá? Não é para enriquecer com a igreja, é pecado. Que tipo de pecado é esse daí? Todos os pecados. O pecado de enriquecer com a obra de Deus é o ajuntamento de todos os pecados, já que o apóstolo Paulo falou que a avareza é a idolatria. E o avarento é aquele que enriquece com a riqueza dos outros, sem gastar o que é dele. O avarento nunca gasta o que é dele. O avarento, ele paga dízimo com o dízimo dos outros. Ele paga dízimo dos dízimos. É assim que é o avarento. Ele economiza o dinheiro dele e ele vai de carona no carro do outro irmão que faz a missão, mas o dele mesmo fica na garagem. Esse é o avarento. Isso é pecado. Eu concordo. Pois é, meu irmão. Aí fica fácil, né? Ser rico, gastando o dinheiro dos outros, dando dízimo com o dízimo dos outros, fazendo propaganda com o dinheiro dos outros, enquanto que o dele fica lá acumulando riquezas. Tem muitos pastores aí que vão para a igreja da propaganda, que eles alugam um salão, e coitado do cara que alugou o salão para esse cara aí, coitado, porque o cidadão foi lá, fez a propriedade dele, levantou o imóvel e disse: vou alugar. Aí chega lá o espertalhão e aluga o salão, um ano de contrato, não paga um mês, fica o ano todo usando o patrimônio alheio, trazendo gente, fazendo mais propaganda, e enche ônibus e coloca anúncio na praça e na internet. As pessoas vêm em busca do milagreiro, né? Do fazedor de milagres. Vocês lembram aquele filme Pagador de Promessa? Do milagreiro? Um monte de charlatão com a igreja da propaganda aqui, ó, um monte. Aí a igreja lota, fica um ano, e o proprietário precisa receber o aluguel dele. E cadê? Primeiro mês, segundo mês. Depois de um ano, ordem de despejo, entrega o imóvel lapidado, sujo, quebrado e endividado. Aí o proprietário tem que colocar na justiça para protestar o cara. Aí esse daí prefere pagar o advogado, ele paga o advogado, porque quando vai para o cartório o valor diminui, o advogado diminui aquele um ano de aluguel, coloca só uma taxa ali e ele consegue ser um larápio em nome de Jesus, um enriquecedor ilícito. E os crentes que estavam ali, depois de um ano, tem que procurar outra igreja, porque são igrejas de trânsito. O que é essa igreja de trânsito? A pessoa só vai atrás de uma cura, de uma oração, de uma porta de emprego, de um auxílio espiritual. Chega ali, passa 2, 3 meses, participa de umas ceias, faz uns votos malucos lá, umas promessas mirabolantes, é expoliado dos seus próprios bens, sai pior do que entrou. Aí tem que procurar outra igreja.
São igrejas charlatãs. Tem a falsa igreja e ela sobrevive à base da propaganda, vendendo um produto falso para consumidores que também não encontram o verdadeiro evangelho. É muita decepção. Aí o Senhor Jesus fala: a relação aqui é o seguinte: você sabe quem eu sou e eu sei quem você é Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão sobre esta igreja, a igreja da pregação. Essa igreja da pregação aqui é do pastor assalariado, porque ele trabalha fora e ele vai dirigir o culto à noite. Ele trabalha fora e ele programa uma visita entre a folga dele e o trabalho dele. A igreja de Cristo sempre cresceu assim, por trabalho voluntário, por gente que não está com ganância nos olhos e que custeia a obra de Deus, paga o combustível para ir pregar, ajuda a pagar a conta de luz da igreja, ninguém ali recebe salário, monta uma cantina para poder fazer a pintura da igreja, faz uma festividade fazendo rateio entre todo mundo ali. Essa é a igreja de Cristo. Capelas, pequenas igrejas, congregações. Quando vem aquele sonho megalomaníaco de fazer uma grande catedral, aí chora. Aí chora por causa que não é fácil você construir uma grande catedral. Tem que ter muita paciência e muita piedade para não usurpar os dízimos e as ofertas dos irmãos, porque os crentes gostam de ofertar. Oferta é bíblico, dízimo é bíblico também. Os crentes gostam. A Bíblia ensina, o Espírito Santo ele prospera desde que a doutrina seja pregada cristalinamente, sem forçar a barra. Os crentes não vão ofertar. Só que eles querem ofertar e eles querem chegar e ter o ventilador funcionando, a lâmpada funcionando, as paredes pintadas, o chão com um antiderrapante, o corredor com um corrimão, papel no banheiro. Uma igreja que seja agradável quando você chega no prédio. Aí eles ofertam. Agora, quando se percebe que nada está acontecendo, aí Deus fecha o coração das pessoas. Não é o diabo. Deus fecha o coração das pessoas e elas param de entregar os dízimos e ofertas para a igreja. Já que não é para Deus, é para a igreja, param também. Existe o jeito certo de fazer. O Senhor Jesus ele viveu com ofertas, ele tinha ofertas, recebia ofertas. Tinha até um tesoureiro. E o tesoureiro era um cara que tinha formação, hein? Judas Iscariotes tinha boa formação, tinha boas relações públicas. Judas Iscariotes tinha acesso direto ao templo de Jerusalém, conhecia as autoridades sacerdotais, era um homem que era poliglota, quer dizer que ele falava o hebraico, falava o grego e falava o latim. Para entender de número não é tão fácil assim, tem que ter uma boa cabeça para entender de número. Quando a mulher pegou e derramou perfume sobre o Senhor Jesus, ele fez a conta de cabeça. Por que faz esse desperdício, esse perfume aí? Isso aí é um ano de salário, um ano. Ele fez a conta de cabeça. Era um vasinho assim, ó, de 200 ml, um ano de trabalho. Aí os apóstolos começaram a resmungar, porque ele estimulou a avareza entre os apóstolos, e o Senhor Jesus falou: o que vocês estão resmungando? Por que vocês estão falando mal dessa mulher? Ela fez uma coisa boa. É porque se a gente pegasse esse vasinho aí e vendesse, a gente ia ajudar os pobres. Aí o evangelista fala: não é coisa de pobre, coisa nenhuma. É a falsa mensagem do apóstolo Judas Iscariotes: cuidar dos pobres, assistência social, cesta básica. É um mentiroso, um ladrão. Ele usa a palavra da fé para enganar os simples. O evangelista fala: não é que ele tivesse cuidado dos pobres, não é que ele guardava a bolsa e retirava da bolsa tudo aquilo que era lançado ali. Jesus sempre estava na pindaíba porque o cara roubava o dinheiro da igreja. Chegou uma hora que o Senhor Jesus teve que pagar um imposto e não tinha moeda no caixa, não tinha, estava falido a comitiva de Jesus. Escuta, o teu mestre não paga a de dracma? Paga. Então, cadê? Senhor, cadê a de dracma? Está da barriga do peixe. Aí você tem que parar a obra e trabalhar para poder continuar fazendo a obra. Os senhores entenderam? A senhora entendeu? Nós temos que parar de fazer a obra de Deus, parar de pregar, parar de orar, parar de evangelizar, para a gente ir trabalhar. Aí a gente vai trabalhar para poder gerar dinheiro, para a gente pagar as nossas contas, para depois voltar para a obra de Deus.
Se a igreja funcionasse direitinho, ou se a igreja funcionar direitinho, não falta dinheiro no caixa. Aí ela vai conseguir assalariar o pastor dela e o pastor vai viver para a obra. Vivendo para a obra, visita, evangeliza, faz toda a programação, não passa dificuldades, nem ele e a família dele. Mas como tem pessoas, não é todas as igrejas, mas tem pessoas que expoliam a obra, tiram, sugam da obra, quando vai procurar, cadê o caixa? Não tem, roubaram. Mas roubaram mesmo. A senhora imagina entrar 10 mil reais de oferta em um culto e a igreja está endividada. Como que consegue? A senhora já pensou se a senhora pegasse 10 mil reais por mês? Tem igreja que pega 10 mil reais por culto e tem 6 cultos por dia. Tem igreja que arrecada 50 mil reais em um dia. E quando vai ver, está sendo processada porque não paga a conta de luz do prédio. O pastor não é assalariado, ou se o pastor ele é assalariado, ele tem que entrar às 6 horas da manhã na igreja e fechar a igreja às 10 horas da noite, de domingo a domingo. Isso é trabalho ou é escravidão? Não tem esse mandamento na igreja, não pode acontecer isso. Mas as igrejas que assalariam os seus pastores, mandam ele abrir e fechar a igreja. E pega e coloca ele lá para encher a igreja, e coloca a meta para ele, e fala o seguinte, ó, você tem que colocar crente aí na igreja, cadê a nossa parte aqui? Quanto mais crente você trouxer, mais dinheiro você ganha. Pecado de novo, é a igreja do pecado. Começa com esse pecado aí, que é o da ganância, da avareza, e consequentemente da venda de cargos na igreja, porque tudo tem preço lá, o banco tem preço, tudo ali é doado pela igreja. E a igreja não devolve nada, nem milagres, nem acontece milagre, coisa nenhuma, é só propaganda. É difícil, né? Nós estamos estudando eclesiologia, doutrina da igreja. No canal que a gente mantém na internet lá, nós temos 4 playlists só para falar sobre a igreja. Tem muita coisa lá para falar sobre a igreja. Justamente que é o lado doutrinário, perfeito, tranquilo. As aulas anteriores que a gente teve, vamos ver, que é bem orientativa, é o funcionamento da igreja. Mas tem que ter uma aula de balanço. Toda empresa tem balanço, fechado para balanço. Aí quando fecha para balanço, o que a gente vê? Que eu comprei 10 mercadorias, vendi 6 e está faltando 4. Cadê as 4? Ou quebrou, ou roubou, ou então o depósito sumiu. Por isso que a gente faz balanço. A igreja tem que fechar para balanço. Todo o ministério tem que fechar para balanço. Paulo escreve aos Coríntios dizendo o seguinte: examinai a vós mesmos para ver se vocês não estão reprovados. Vocês vão dizendo que estão aprovados. Examine cada um a si mesmo para ver se está aprovado mesmo. Segundo Coríntios. Vê se a obra está passando, se é a igreja ainda. Vou investir em propaganda para o meu ministério crescer. Cuidado. Vai ter Judas Iscariotes ali para poder tirar proveito. Vai ter. E vai andar com a bolsa. Aí você coloca o cara errado para tomar conta da bolsa. O Senhor Jesus teve que pagar o imposto, e cadê o imposto? Não tinha, estava na barriga do peixe. Aí a igreja tem que parar as atividades evangelísticas dela para fazer uma campanha de arrecadação. A igreja tem que fazer bazar. É errado fazer bazar? É errado fazer bazar a partir do momento em que os dízimos e as ofertas estão sendo extraviados da função. Porque se tem membro na igreja, tem que ser dizimista e ofertante. Eu não sou dizimista não, sou só ofertante. Está errado também. Fazer essas coisas e não omitir aquelas. Tem que ser dizimista, aí ofertante. Não dou dízimo não, só dou uma ofertinha de vez em quando lá. Guarda a oferta também, pode falar para os membros o seguinte: você que não é dizimista, pode levar a oferta para casa. Tem algum pastor que tem coragem de fazer isso? Irmão, já que você não é dizimista, seja pelo menos ofertante. Negociou com as coisas santas, não pode. Porque se o dízimo não fosse doutrina bíblica, não estava na Bíblia. Mas está na Bíblia. E não está na Bíblia só no Velho Testamento, está no Velho e no Novo Testamento. Não como mandamento, porque Deus ama o que dá com alegria. O Antigo Testamento ele é todo de oferta. Começa com a oferta de Abel e vai com a oferta até o livro de Malaquias. Aí o pessoal fala: mas no Novo Testamento não tem um ensino explícito sobre o dízimo. Você pega a Bíblia e bate na cabeça do cara. E você fala o seguinte: 1.500 anos de ensino e você não aprendeu? Você tem 1.500 anos de ensino no Antigo Testamento sobre dízimo. Todo mundo ensina. Moisés ensinou. Precisa de mais alguém? Malaquias ensinou. Precisa de mais alguém?
Os profetas ensinaram. Então você já tem 1500 anos de escola sobre dízimo. E o que o Novo Testamento trata agora? O Novo Testamento vai tratar daquilo que não foi tratado. Aí o Novo Testamento fala sobre dízimo? Fala, o Senhor Jesus fala: dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Jesus vai na veia, hein? A ironia de Jesus era forte, meu irmão. Se você fosse ouvinte de Jesus, você ia ficar com bronca dele. Por quê? Ele fala: você é dizimista do cominho. Como que é dizimista do cominho? A senhora sabe o que é cominho, né? Como que dá dízimo do cominho? Você pesa 100 gramas e tira 10 gramas para Deus? Você é louco da cabeça? Eles são dizimistas do cominho. Como que você é dizimista da hortelã? Você conta as folhas da hortelã? Jesus fala: vocês são fanáticos por dízimo do endro, do cominho e da hortelã. São, sabe, no milímetro. Aí vocês negligenciam o mais importante da lei, que é a fé, a justiça e a misericórdia. Aí Jesus compara endro, cominho e hortelã. 3. Aí Jesus compara fé, justiça e misericórdia. 3 a 3. Mas o ensino do Senhor Jesus é completo. Ele diz assim: deveis fazer estas coisas. Quais são essas coisas? Ser dizimista, ser exegese, tá? Exegese do texto. Deveis fazer estas coisas. Continua dando dízimo do endro, do cominho e da hortelã, sem omitir aquelas. Omitir o quê? A justiça, a fé e a misericórdia. Tem que ter os 3. Professor, dá onde esse texto? Oi? Esse texto aí dá